Alexandre Santástico. Você gostou, Alexandre Santástico, desta renovação do Neymar Júnior? Boas condições, Alexandre? Marcão, vamos lá. O Neymar, eu fiquei muito chateado com ele com relação à última entrevista que ele deu, né? Porque já foi algo muito claro ali. O presidente do Fluminense já havia falado com relação à questão da tentativa de levar o Neymar aí para disputar o Mundial. Enfim, eu acho que não deveria, naquele momento ali, ele ter entrado no mérito. Agora, não é segredo para ninguém o quanto eu acho que o Neymar ele é importante para o Santos, em vários aspectos. E essa renovação, Marcão, eu vou te dizer que eu não vou nem olhar a questão dos 6 meses. Ah, é pouco, é muito, enfim, não é o correto, é o correto. Marcão, eu acho que nesse momento pro Santos é o necessário. Eu acho que eu não consigo ver os problemas que poderiam acarretar ao Santos uma saída do Neymar num momento como esse agora. Quer queira ou quer não queira, ele ainda não tendo entregado em campo aquilo que se espera dele. O Neymar ele tem uma importância gigantesca para o Santos hoje. Não só como pessoa dentro do vestiário, mas como ídolo, mas como jogador, mas como líder. E eu gostei, eu gostei demais. Eu acho que o Neymar ele vai ser importante muito para o Santos agora nesse segundo semestre. Eu acho que a gente precisa pensar até dezembro. Eu acho que a vida do Santos hoje, Marcão, ela se resume até dezembro. O Santos precisa lutar muito para não cair para a Série B. O Santos tem 2 jogos dificílimos contra Flamengo e contra Palmeiras agora, logo na volta do Mundial. E você ter um atleta como esse em campo e apto a jogar, isso te tira um peso gigantesco de jogadores que talvez não estejam prontos para serem líderes, né? E ele é esse cara. E eu acredito que, se não olharmos até dezembro, eu acho que o Neymar, Marcão, para uma retomada do Santos, para um Santos que precisa ali tentar se reencontrar no campeonato e tentar, além de, claro, fugir da zona do rebaixamento, né? Tentar buscar algum lugar ao sol. Quem sabe uma vaga aí numa pré-Libertadores, né? Porque isso é possível. O Santos está montando o elenco. O Santos ele tá montando um elenco que eu vejo com condições. Eu já via esse elenco com condições no começo do ano. E claro, fui muito precipitado quando eu falei que o Santos era o 4º maior elenco do Brasil. Mas também não é o 17º elenco do Brasil. Então eu acredito que com algumas peças de reposição, o Santos agora se reforçando, Marcão, a gente pode fazer um campeonato digno, a gente pode tentar buscar alguma coisa muito melhor do que a gente tem até agora, e você ter um atleta como o Neymar ali, isso facilita numa negociação. Então, Marcão, eu digo que eu tô feliz demais, fiquei feliz, eu tava até ansioso por conta dessa renovação, e aí, claro, acabou o ano, Marcão. Vamos sentar, vamos conversar, vamos bater um papo. É possível estendermos até a Copa do Mundo ou até o final do ano? Aí é uma outra situação. Eu acho que o problema do Santos agora é emergencial. É resolvermos os problemas que o Santos tem dentro do campo agora. E eu tenho certeza que o Neymar, bem fisicamente, ele vai poder fazer isso, né? Tanto é que os nossos melhores números esse ano, quer queira ou quer não queira, é com o Neymar em campo, né? Talvez, aí fala, pô, mas o Santos ele teve ótimos números no Paulistão, mas jogou contra a Inter de Limeira, contra a Mirassol, mas sem o Neymar a gente estava jogando contra esses times e nós éramos terceiro no grupo. Então eu tenho certeza, Marcão, que por esses 6 meses aí, o Santos junto com esses reforços que tá trazendo, junto com o Neymar, bem fisicamente, o Santos ele vai ser o outro time. Tá aí o Alexandre Santástico. Alexandre, eu discordo aí de você nesse assunto, cara. Eu acho que é valorizar pouco o Santos Futebol Clube, né? E acima de tudo é se render ao Neymar Júnior e praticamente fazer o Santos, né, de uma vitrine pro Neymar. Pra mim tá muito claro, Alexandre Santástico, que a intenção do Neymar é se recuperar somente no Santos Futebol Clube e deixar o Santos. Eu não vejo uma parceria de ganha-ganha. Eu vejo uma parceria de ganha somente. Um lado ganha, outro lado está sendo utilizado pelo Neymar Júnior para realmente ceder a estrutura, dar visibilidade. Aí você vai me perguntar, Marcão, qual estrutura? Mas o Neymar, ele sabe que no Santos Futebol Clube ele tem carinho, ele tem visibilidade, ele está num grande clube, tá certo?
tá recebendo bem por tudo isso, porque não achem que o Neymar está fazendo favor ao Santos Futebol Clube, não está. Então, Alexandre, eu discordo de você quando você fala que é isso mesmo, temos que pensar nos próximos 6 meses. Olha, se o Santos precisa do Neymar, precisa pagar 4,5 milhões de reais, mais bônus, mais metas, para escapar do rebaixamento, fecha a porta que tá tudo errado. Se nós estamos precisando de um jogador que ganha quase 5 milhões de reais, tá certo? Para escapar do rebaixamento, fecha a porta que tá tudo errado no Santos Futebol Clube. Então eu discordo, eu acho que o Santos não é valorizado como deveria. Para mim, tá evidente que o Neymar opta pelo Santos porque não surgiu nada melhor para ele, e ele sabe, né, que seria muito ruim para a imagem dele ir para a MLS nesse momento, ou ir para um clube da segunda ou terceira prateleira do futebol europeu, ou até mesmo voltar para o mundo árabe. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então acho que o Santos não foi tratado como prioridade, Alexandre, foi tratado como uma das opções. Sinceramente, não me agrada o contrato de 6 meses. É claro que o Neymar é um grande jogador, mas ele precisa jogar. Torço demais para que ele jogue, mas as condições que foram apresentadas, para mim, são ruins. E para mim tá claro que é uma vontade do jogador. Ah, Marcão, mas o jornalista tal falou que é vontade do Santos. Isso é balela. No futebol existe a versão do clube, muitas vezes a versão do jogador, e temos a verdade. Essa história que o Santos quis 6 meses, isso não é verdade, isso é mentira. Todo mundo sabe disso. Isso é uma imposição do Neymar, pai, do Neymar Júnior. Eles já queriam ter saído agora. Não saíram porque não houve nenhuma proposta financeiramente boa, esportivamente boa. Senão eles tinham saído. É só você pegar as declarações do Neymar pai, do próprio Neymar Júnior, tá claro pra todo mundo. Tá claro pra todo mundo. Então, eu acho que a renovação do Neymar, ok. O tempo de contrato não me agrada, Alexandre. E eu, sinceramente, acho que é muito pouco pro Santos ter um jogador com esses valores envolvidos pra se livrar do rebaixamento. Eu vejo o Santos muito maior que isso, viu, Alexandre? Marcão, ultimamente, infelizmente, por anos, o Santos está sendo muito pouco pela grandeza do clube. Só que eu acho que nesse momento um precisa do outro. E aquilo, talvez, Marcão, tudo que gira em torno do nome do Neymar gera uma situação muito grande, né? Gera muitas críticas e muitos elogios. Não existe, eu acho que o meio termo. Eu acho que o Neymar ele gera muitas coisas em muitas pessoas. Se olharmos o Neymar hoje, talvez se o Neymar renovasse por 1 ano e meio, ganhando 4 milhões, e aí, digamos que ele tem uma lesão aí no começo do ano, fala, pô, o Neymar tá tomando o dinheiro do Santos. O Neymar, ele fez um contrato longo porque ele quer se aposentar. O Neymar, ele não tem mais condições. Então, eu acho que nesse momento, você tentar resolver, acho que um problema ali que é imediato, a situação do Santos é muito crítica. O Santos hoje, ele não consegue concorrer com ninguém no mercado. O Santos hoje, ele não é atrativo para nenhum técnico. O Santos hoje, ele não é atrativo para nenhum grande jogador. O Santos hoje, ele não é atrativo para muitos parceiros. Então, infelizmente, o Santos se colocou numa situação muito ruim há muitos anos. O Santos ele vem sendo usado há muito tempo por pessoas que não querem o bem do clube. Então eu não acredito que nesse momento o Neymar esteja usando o Santos. Eu acho que o Neymar ele está vivendo uma péssima fase dentro do campo e o Santos por muitos anos está vivendo uma péssima fase dentro do campo também. Eu acredito que nesse momento um precisa do outro. E eu acho que o Neymar, durante esses 6 meses, ele vai ser importante, como o Santos ele vai ser importante para o Neymar. Então eu acho que é um cara que ele estando bem fisicamente, né? Ele conseguindo desempenhar em campo 60% do que ele pode, ele vai ajudar a gente. E eu acho que nesse momento, Marcão, eu sei, mas poxa, o Santos, as parcerias que o Santos tem referente à questão de qualquer reforma na Vila, no CT, no vestiário, isso se deve à parceria do Santos com a NR Sports. Ok, mas talvez se nós não tivéssemos a NR Sports, será que teríamos essas melhorias?
Então, é muita situação que está em jogo. Eu acho que nesse momento, Marcão, que o Santos ele tá sangrando, que o Santos ele tá na UTI há muito tempo, o Santos precisa muito dele. E eu tenho certeza que agora, nesse momento, ele precisa muito do Santos. Porque, teoricamente, o Santos não teria as receitas que teve esse ano. Se foi bem gasto ou não, aí é uma outra situação, né? Se o Marcelo, se o presidente, se o CG gastou bem ou não a situação, é uma outra questão. Agora, o Neymar ele trouxe visibilidade para o Santos, que o Santos ele estava morto. O Santos, dentro do campo esportivamente, o Santos ele estava morto. Ele trouxe a visibilidade, ele trouxe um pouquinho ainda de modernidade para o Santos, porque o Santos estava fadado ao fracasso, né? Ele ainda conseguiu trazer, quer queira ou quer não queira, a chegada de jogadores como Ilharão, como Zé Rafael, como Roleiser, se deve a você ter um cara como esse em campo. Então eu acho que nesse momento, Marcão, um precisa do outro. Eu acho que essa sintonia entre os dois vai dar muito certo esse segundo semestre. Tá aí. A gente torce pra que dê certo, Alexandre. É que eu não consigo ver uma parceria de 6 meses ser uma parceria inteligente, entende? Eu não consigo ver. Mas, ó, diga. No começo eram 6 meses. Agora são mais 6 meses, então é um ano. Aí numa dessa daí, daqui a pouco a gente vai ter um contrato de 2 anos, em que infelizmente a gente pode até discutir se, poxa, a cada 6 meses tá certo, só que eu acho que nesse momento, Marcão, tanto pra ele como pro Santos é uma boa. Eu entendo que gera uma insegurança, Alexandre, das duas partes. Você não tem... o exemplo que eu te dei, cara. Se você aluga um salão, se você aluga um imóvel por 6 meses, você não faz nada. O que você vai conseguir, de alguma forma, fazer numa sala comercial de 6 meses? Tem que ter um tempo mínimo para que as coisas possam acontecer para os dois lados. Eu não consigo enxergar que é algo positivo. Como que um departamento de marketing trabalha num contrato de 6 meses? Como que o torcedor ele deposita confiança num jogador que daqui a 5 meses está fora, que não joga há 2 anos? Eu não gosto, particularmente eu acho ruim. Agora, tá assinado, tá feito. E não adianta, eu não vou me convencer que isso foi aceito pelo Santos e encarado de forma natural pelo Santos. Pra mim, tá claro que é uma escolha do Neymar. Eu vou até te perguntar isso, Alexandre. Existem 2 versões aí, né? Existem 2 versões na mídia. Uma versão, que é a versão do GE, que eu confesso que no meu entendimento e pelas informações que nós temos, é a versão mais acertada desta renovação. E tem uma outra versão que está sendo dita, que o Santos optou por um contrato menor, que o Santos quis um contrato menor. A outra versão, que é a versão que eu particularmente acho, sinceramente, mais plausível, é que o jogador quis um contrato menor, considerando que no começo do ano que vem ele quer analisar o mercado, ele quer analisar outras alternativas. Você acha realmente que o Santos optou, o Santos quis esse contrato de 6 meses, ou foi uma escolha do jogador, ou foi algo em comum acordo, Alexandre? Marcão, pra mim tá no meio da situação. Eu não acredito que o Santos tenha batido o pé que o contrato tenha que ter sido de 6 meses, e também não acredito que o Neymar aí tenha pedido só 6 meses, né? Até porque, vamos imaginar alguns cenários aí, né? Digamos que o Neymar voltou, Marcão, tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola e tudo, só que o conjunto não encaixou, né? E o Santos aí no próximo ano, ele só vai ter disputas de campeonato estadual. Sem vaga garantida até na Copa do Brasil. Não, acho que na Copa tá, porque chegou na semifinal. Disputando apenas o estadual, né? Eu acho que numa situação como essa, e ele tendo um mercado favorável, um mercado legal ali para ele lá fora, de um time grande, eu acho difícil segurar. É muito difícil. Agora, chegou ao final do ano, Marcão, você consegue até reaver algumas parcerias, né? Pô, você conseguiu uma classificação para uma Libertadores. Você tá com um time encaixado. Faltam algumas peças para você fazer um 2025, um 2026 legal. Pô, vamos renovar, acho que por mais um ano. Eu acredito que tenha ficado no meio do caminho. Tá certo, ó. Ângelo Júnior Games mandando um superchat. Acho ridículo um contrato de 6 meses, infelizmente. Tá aí a opinião do Ângelo Júnior Games, né? O Edilson ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Márcio Cobra. Willy coloca o seguinte: Marcão, será que essa renovação por apenas 6 meses não é de propósito como marketing? Daqui a 6 meses volta essa novela e todo mundo falando do Neymar e o Santos. Não será isso, Marcão? Um abraço.
Eu não acredito, Willi, porque isso gera uma discussão que não é positiva, cara. Não é positiva. Veja, nós ficamos aqui 6 meses fazendo contagem regressiva. Quantas matérias você viu? Faltam X jogos para o Neymar jogar. O Neymar vai para a Europa. O Neymar vai deixar o Santos. O Neymar vai para a MLS. Ou seja, esse tipo de especulação, ele não é bom para o Santos. Ele não é bom para o jogador. É por isso que eu estou falando. Uma coisa, para mim, seria você realizar um contrato de 1 ano com cláusulas, com condições que o Neymar pudesse deixar o Santos Futebol Clube. Porque o que me dá a impressão, Alexandre, tá? É que o Neymar, ele não quer ficar no Santos, tá? Isso, eu tô sendo muito transparente, tá, gente? Eu não tenho aqui problema de falar aquilo que é impopular, aquilo que talvez não vá agradar o torcedor. Ser popular é falar, pô, espetacular, lindo, maravilhoso, o Neymar é nosso, que maravilha, que lindo. Tá certo? Eu não tô aqui pra falar muitas vezes o que a maioria quer ouvir. Eu tô pra falar aquilo que eu penso. O Neymar não quer ficar no Santos. O Neymar, nesse momento, ele voltou pro Santos, ele tinha uma outra expectativa, ele achava que ele voltaria, iria deitar e rolar, que ia jogar, não jogou. Os planos do Neymar foram frustrados. O Neymar se viu numa situação, numa sinuca de bico. A mídia, em grande parte, é contrário a ele, essa é a verdade. Ele perdeu a popularidade até com o torcedor do Santos. Esportivamente, o Neymar fracassou. E o Neymar não tinha o que fazer. Se ele vai para a MLS, ele coloca um ponto final na carreira dele. Se ele vai para um futebol europeu, ele pega um treinador ranzinza, ele não joga. E não achem que o Ancelotti é um Diniz ou um Dorival Júnior, que vai convocar o Neymar até com a perna quebrada. O Ancelotti é um treinador sério, que vai convocar o Neymar se ele tiver condições. Se ele não tiver condições, o Ancelotti não leva ele para a Copa do Mundo. Então isso aí pesou. Ele não tem segurança que ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Se ele fosse para os Estados Unidos, ponto final. Ele colocaria um ponto final na carreira dele, principalmente olhando a seleção brasileira. Mercado intermediário europeu, se ele pegar um treinador lá duro, como ele pegou o JJ no Al Hilal, ele também não joga. Então ele fica no Santos, porque no Santos ele tem o Kleber Xavier, ele tem a torcida que passa pano, ele tem uma parte da imprensa que passa pano. Então eu fico por aqui. Pra mim tá claro. É impopular, aqui é a minha opinião, e eu vou torcer muito para que o Neymar volte a jogar, porque ele é extra classe, é fora da curva. Tecnicamente, joga muito. Mas, sinceramente, eu não vejo que esse contrato é favorável ao Santos. Futebol Clube. Não acho. Eu acho que, mais uma vez, o Santos se apequenou aceitando um contrato de 6 meses, Alexandre. Respeito a sua opinião, mas eu discordo dela. Agora, Alexandre, tá feito, tá assinado. Como bons santistas que somos, vamos torcer para que o Neymar arrebente. O Neymar, bem fisicamente, ele pode realmente colocar o Santos em outro patamar. Só acho, Alexandre, que é um investimento muito alto só para pensar em sair do rebaixamento.